Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Fábio. Fábio já é de casa, né? Mas a Yasmin também agora vai ser. Seja bem-vinda, sempre. Quero primeiro agradecer a Libretos por esse dia, a toda a equipe. Tem uma equipe grande que está aqui que a gente não consegue ver porque está se movimentando aí desde cedo, né? Mas queria agradecer e também contar um pouquinho dessa casa aqui. A gente tem essa programação. Logo a seguir, a gente tem mais um encontro muito especial também. As nossas convidadas já estão aqui, né? E esse tema é um tema muito importante para nós. Então, estamos muito felizes com o Sarau. A Biblioteca Cirandara está sediada aqui no centro há 1 ano nesse espaço, mas a gente já tem 15 anos de caminhada. E nesse espaço funciona também um centro de referência à população e aos imigrantes. É um espaço cedido pelo governo do estado, a CONIB, que é a nossa instituição parceira, aqui nossos vizinhos. E ao Cirandar coube, então, ocupar esse espaço com ações de arte e cultura e educação, que é o que a gente sabe fazer, né? E a nossa equipe, então, tem se dedicado a um conjunto de ações nessa casa, né, que inclui saraus, rodas de história, empréstimos de livros, formação de voluntárias. A gente está com algumas voluntárias hoje aqui, né, também se somando ao grupo. Seja bem-vinda, Fátima. Olha quem chegou agora sim, ó. E a ação aqui desenvolvida com a população migrante é uma ação que está iniciando, né, nesse ano, que vem caminhando principalmente com a comunidade haitiana, senegalesa e venezuelana, que são as 3 comunidades, né, de maior atuação aqui no nosso estado, né? Mas a gente tem feito aí uma interface também com a Universidade Federal e articulando a participação e a presença da população migrante. Esse mural que vocês estão vendo aqui é um mural construído, né, com palavras que são... quem está nos acompanhando aqui pode depois ver nas fotos, tem aí um conjunto de imagens também do painel, né, que mostra um pouco também essa diversidade, esse compromisso desse lugar também, né, com a diversidade cultural. E palavras que foram construídas, né, nos idiomas de cada território, de cada nacionalidade também. Então, a gente está muito feliz, agradece mais uma vez, Clô, né, em teu nome, a editora. É difícil uma editora sair do seu lugar, né, e vir para a rua, e a Libretos tem feito isso. Há 1 mês e pouco atrás, a Libretos estava com a gente, a Fátima estava junto lá na Chocolatão, né, e hoje a gente está aqui. Então, é um movimento muito bonito que nos alegra muito, né, e que coloca a editora nesse outro lugar, junto de quem promove, né, quem é mediador de leitura. Então é isso. Muito obrigada e que tenhamos uma boa noite. Eu vou passar para a Fábio, que vai, então, dar seguimento aqui à nossa noite. Boa noite, pessoal. Peço desculpa por vocês estarem, de alguma forma, não vendo toda a totalidade do meu rosto, né? Trazer essa marca, né, de lembranças e memórias que talvez não sejam tão positivas, né? Mas em relação à proteção, a minha, vocês também mantenham-me de máscara por conta de uma reação alérgica. E gostaria de me apresentar. Eu sou a Fabiana Sazzi, eu sou uma baiana que reside aqui em Porto Alegre há quase 20 anos. Sou cozinheira, comunicadora, mãe e voluntária, que muito me orgulha, voluntária aqui dessa casa, da Cirandar, que foi um ponto de cultura que eu conheci por conta de uma escritora negra, aqui o Sandy Oliveira, e de uma outra poetisa contadora de história, a Carmen Lima, que está dentro desse grande apanhado de mulheres escritoras da Libretos, Travessias de Amanaã. A Carmen está com alguns poemas dela nessa organização de poetisas negras. E eu conheci a Cirandar e me encantei com esse espaço e imediatamente tive o ímpeto de me voluntariar, estar aqui nessa casa, conhecendo esse acervo e todas essas atividades culturais que são mantidas pela Márcia, por outros voluntários, por alguns funcionários. Então, são pessoas muito dedicadas a fazer com que o livro seja realmente um instrumento de mudança social. E eu acho que essa conversa, né, que não é uma palestra, é uma conversa entre mulheres negras que se descobriram escritoras de alguma forma, né,
ela muito me honra em estar na presença da Tayasmin. A gente se encontrou pessoalmente num espaço de premiação, que isso também me faz ter ainda mais orgulho, né, de estar na presença dela, assim, de ver que, de alguma maneira, nossos movimentos podem impulsionar realmente mudanças, né? E impulsionar outras mulheres a se sentirem capazes também da escrita, né? E eu queria começar falando com a Tayasmin, que tem esse nome meio que de conto de fadas, né? e um sobrenome que parece um mantra, né? Porque eu acho que a escrita dela realmente é uma escrita que reverbera como os mantras, né? Eu falei para ela que eu comecei a ler o livro, ganhei o livro da Renata, e eu não consegui ainda avançar para o capítulo 2, porque ele traz uma narrativa realmente alongada para mim, né? Ele traz memórias e ele faz com que eu possa, de alguma forma, enquanto leitora, resgatar as minhas memórias através das suas, né? Então, eu gostaria de ouvir da própria Tayasmin, né, que fala de alguma maneira, né, dos nomes como potenciais de no livro, né, potenciais quase como uma predestinação, né? Então, que você fale um pouco sobre você, sobre seu nome, seu sobrenome, a quem tantas as pessoas, né, questionam, né, de não identificarem de imediato a sua figura com esse nome que é estrangeiro, né, que é um nome europeu, oriundo né, de uma cultura que talvez imediatamente não se identifique em corpos mestiços, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Tayasmin, sobre você, sobre o seu nome e sobre, enfim, essa sua perspectiva enquanto escritora, né? Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui. Agradeço muito a Libretos, a Clô, a Márcia. Estou tendo o prazer de conhecer esse espaço hoje. E é incrível, estou apaixonada. E na companhia da Fabiana, né? Como ela disse, a gente se conheceu numa premiação. E são aqueles reconhecimentos que são tão importantes para as mulheres negras, né? Eu nunca tinha ouvido falar da Fabiana e estava super torcendo por ela, né? É para ela que tem que ir o prêmio, né? Porque, enfim, a gente tem que torcer mesmo umas pelas outras. Bem, o Vozes de Retratos Íntimos, ele é uma narrativa sobre a memória. É baseado, então, em histórias contadas na minha família, mas, a partir disso, também produzo ficção, né? Então, ele não é exatamente biográfico, né? Ele é mais numa perspectiva de autoficção. E ele não é uma história linear, porque a minha ideia foi tentar reproduzir a memória, os próprios movimentos da memória, né, que vem e vai, é fragmentada mesmo, né. Eu começo falando por aí para falar dos nomes, porque conversa com isso, né. Eu acho que ele é um livro que vem numa tentativa de responder a muitas coisas. Porque a minha mãe é negra, o meu pai branco, né. Minha mãe, ela uma mulher negra, e apesar disso ela perdeu muito contato com a cultura negra, porque ela foi criada num orfanato de freiras italianas, né. E tendo um pai branco, então, quem é que ia me transmitir a cultura negra, né? Então, tem um pouco dessa pergunta, assim, o que chega até mim, né? O que sobrevive na família, apesar desses descaminhos. E quando eu estava no mestrado, eu fui convidada para fazer comentários sobre um trabalho de TCC de uma colega atualmente já psicóloga, né, negra,
que estava investigando, então, os nomes próprios negros, né? Os nomes próprios afrodiaspóricos, esse movimento que algumas pessoas negras fazem de mudar o nome, o prenome, né? Ou o sobrenome. E lá eu vi assim que, em algumas tradições africanas, o nome é dado a partir de um sonho, né? Ou a consulta do Ifá, ou a partir de um sonho. E Tayasmin foi um sonho da minha mãe, que minha mãe teve. E aí, quando eu li isso, eu pensei, poxa, sabe, quem sabe, né? É algum traço que sobreviveu a essa colonização, a esse branqueamento que minha mãe sofreu, né? Então, meu nome era para ser Yasmin, e ela foi dormir, ela estava grávida, né? E aí disseram para ela, tu está procurando um nome para tua filha? E ela disse sim, mas está aí, está na tua frente. Aí ela pegou, no sonho, ela pega o papel, onde tem os nomes que ela estava pensando em me dar, está aí na tua frente, mas qual deles? Não, está aí, é só tu olhar, qual deles? Ela coloca o tá na frente do Yasmin, o nome da tua filha vai ser Tayasmin. E ela acordou emocionadíssima, escreveu, né, e tal, e ficou morrendo de medo que o meu pai mudasse ao registrar, porque meu pai não gostou do nome, né, achou muito comprido, né, mas ele obedeceu ela e foi, né. Bem, e fora isso, então, com relação ao sobrenome, um sobrenome alemão, as pessoas, quando vão me apresentar, perguntam, tá, mas antes, né, como é que fala o teu sobrenome e tal? Olha, leia o meu livro que vocês vão ver que eu não tenho apego algum a isso. Eu não estou aqui para ensinar alemão para ninguém. Muito pelo contrário. Essa foi uma outra busca também, ao escrever essa história, foi fazer esse sobrenome, então, ser reconhecido também como sobrenome negro, né? Bom, aqui, né, em Porto Alegre, ele é um sobrenome negro, né? Então, eu não tenho, assim, ele sempre foi também um tanto quanto um sobrenome difícil, né, para o meu pai, um homem. Meu pai não sabia alemão, porque ele é daquela época da Segunda Guerra, em que foi proibido, né, aos alemães falarem alemão, enfim. Então, ele cresce também com essa desconexão. E ele vem de São Paulo morar aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem comunidades alemãs. Então, sabiam o significado desse sobrenome que ele mesmo não sabia, né? Então, ele dizia assim, eu viajo, eu digo meu sobrenome e as pessoas dão risada, né? E sempre com essa dúvida. Até que um dia, numa feira do livro, eu pego um dicionário alemão-português, vai que, né? E é, de fato, uma palavra de dicionário que quer dizer desmaio, impotência, fraqueza. E, então, para ele não acreditou. Gente, eu não sou, né? É uma palavra de dicionário, ele não acreditou. Pois é, né? Mas era isso, né? Então, é um pouco construir, reconstruir, dar novos significados, ressignificar essas histórias. Em relação a uma palavra que você falou do seu sobrenome, né? A fraqueza, né? E dessa fraqueza, a oposição de corpos negros serem vistos sempre como fortalezas, né? Impérios fortes e prontos ao trabalho. Contudo, sempre um trabalho árduo, braçal, né? E aí eu te pergunto, porque sua formação é em psicologia, né? Você tem um trato com a academia, lida com a escrita em outras perspectivas, né? E, de modo geral, para os corpos que são vistos como fortes, tem a oposição da intelectualidade, né? Esses corpos que são para o trabalho não são corpos talvez tão pensantes ou intelectualmente interessantes, né? Então, eu queria que você falasse sobre como esse sobrenome que traz, né, esse legado da fraqueza, um sobrenome branqueado, né, branco,
como é que ele se transforma através da sua escrita, né? Mas numa fortaleza no sentido de trazer sentido para a escrita de uma mulher e uma mulher negra. Maravilhosa essa tua pergunta, porque parece que se ela te ocorreu é porque tu captou alguma coisa, né? Esse sobrenome eu tive que tornar ele meu, em primeiro lugar, né? Aí vocês podem pensar, bom, mas sempre foi dela, né? Era sobrenome de família. Mas quem é que disse que as pessoas me reconheciam como filha do meu pai? Não reconheciam, né? As hipóteses eram inúmeras, inclusive que ele estava pegando uma guriazinha, né? A gente andava na rua e às vezes passava gente de carro e dizia assim, bah, tiozão, se deu bem, hein? E aí era um constrangimento para mim, para ele, né? No colégio também, os professores, quando o primeiro dia de aula, todos os anos, me faziam explicar por que Cargas d'Água tinha um sobrenome alemão, né? A primeira hipótese era de que eu era adotiva, né? Então, E é engraçado, né? Porque... engraçado não é, né? É puro e simples racismo, né? A gente vive com essa mentira da democracia racial, mas quem conta mentira também sabe que é uma mentira, né? Porque não faz a hipótese de haver, então, uma relação interracial que, enfim, né? Que aí formou uma família nos moldes mais tradicionais, né? Então, a força já começa por aí, Fabiana, né? Eu tive que fazer um movimento aí extra, digamos assim, que em geral as pessoas não precisam fazer, que é de colocar bem esse sobre. Agora que eu tenho um companheiro, é um companheiro branco, tem ainda a hipótese de ser sobrenome de casamento, tem mais essa, né? Então, foi de fazer esse sobrenome meu. Mas existem muitas trajetórias que a gente faz, eu acho que são muitas camadas de trajetórias que nós negros fazemos, né? Eu acho que todas nós, né, negras, negros, escritores, a gente faz essa trajetória de, como é que eu vou dizer, se posicionar dizendo que o nosso corpo pensa e nossa mente sente como um corpo, né? Que não tem essa separação, né? Essa separação é uma invenção branca europeia que a gente não compartilha, né? E a gente está aí porque eu estou falando isso, estou lembrando também que esse lugar de mulher forte, ela é uma herança que a gente recebe de nossas próprias mães, né? Minha mãe, com certeza, ocupa esse lugar da pessoa, da família em torno do qual giram muitas coisas, né? Cresci com ela dizendo para o meu pai, eu tinha que ser o homem da relação, porque eu tenho muito mais iniciativa que tu. E era verdade, né? Verdade. Então, eu cresço então com essa baita referência de mulher e de certa forma me identifico também, né? Mas, enfim, aí também reside um lugar de pensamento, aí também reside, a gente não separa isso, né? Nós somos múltiplas, e quando eu falo nessa questão da mulher forte, eu não quero romantizar, eu acho que isso nos coloca em lugares muito, muito difíceis, né? Mas existe, né? Então, acho que são muitos movimentos que a gente faz e por fim, né, acredito que também tenha sido assim, acho que isso não é alheio a ti também, né, Fabiana, que é sustentar esse lugar de escritora, né? Que em algum momento a gente tira das gavetas os textos e dá a cara a tapa, né? Olha, eu escrevo, sou escritora, nisso que também agora a gente está ocupando esse lugar, mas ainda pouco e até pouquíssimo tempo atrás era raro.
Tá, e você tem como compartilhar com a gente como foi esse seu processo de descoberta enquanto escritora, mas antes de se descobrir escritora, como foi a sua formação enquanto leitora, né? Tem uma herança aí também de histórias familiares, né? Que de alguma forma, reverberam em ti enquanto uma pessoa que ama a leitura, né? Então, queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória como leitora, até chegar a essa postura, né? De assumir-se enquanto também autora de escritas, né? Que são múltiplas, né? Minha mãe é uma grande leitora, né? Ela frequentava muitos espaços como esse, bibliotecas, né? Porque ela não tinha dinheiro para comprar livro, então ela frequentava muitas bibliotecas, livrarias. As livrarias deixavam ela ler os livros assim num cantinho, né? Porque ela não podia comprar. Então, ao contrário da Conceição Evaristo, do Jefferson Tenório, né? Que eles dizem que cresceram no lar mais com histórias, muitas histórias, do que com livros. Eu realmente tive o privilégio de já crescer num lar com muitos livros, né? Ela comprava livros. Então, quando eu nasci, eles já estavam numa condição financeira melhor, né? Mas, assim, paradoxalmente falando, eu demorei para gostar de ler. Porque a minha mãe passava muito tempo lendo. E eu tinha um certo ciúmes dos livros, né? Eu queria que ela tivesse mais tempo comigo, e eu não entendia muito bem. Aqueles livros tinham só letras, não tinham imagens. Que graça que ela via naquilo, né? E ela me dizia assim, isso é porque tu não sabe ler ainda, mas quando tu souber ler, tu vai ver muita graça. Tu vai ver mais graça nesses do que nos de imagem, né? Mas eu lembro que eu, sem saber escrever ainda, eu pegava os livros dela escondida e eu riscava eles, porque mas não era riscar, tá, gente? Me perdoe. Perdoem a criança lá atrás. Eu achava que eu estava escrevendo, né? Então eu escrevia no livro, né? Mas eu só vou começar mas quando eu começo a escrever, aprendo a escrever, eu começo a escrever. Né? Então, poeminhas, né? Mas eu não leio ainda, não gosto de ler. Né? A partir dos 10, 11 anos, eu começo a gostar de ler. Aí, realmente, mais pela via dos livros espíritas, né? Então, eu vou lendo livros espíritas, descobrindo. E depois, aí, eu começo a ler muitos poemas, já naquela fase de paixões platônicas, né? E lembro que um dia uma professora de português diz assim, né, hoje vamos conhecer os poetas que morriam por amor. E né, eu achei aquilo a minha turma. Achei a minha turma, né? Então, e aí minha trajetória, então, é bem parecida com a de todo mundo daquela geração, né? Eu li, basicamente, homens brancos, né? Então, Álvares de Azevedo, né? Quer dizer, eu li Machado de Assis também, por exemplo, Castro Alves, né? Mas eu não sabia das implicações, Cruz e Souza, eu não sabia das implicações de raça. Porque não se falava. Machado de Assis menos ainda. Machado de Assis, eu já estava na faculdade quando eu soube que ele era um homem negro. Né? Então, eu lia muitos autores estrangeiros também, né? Kafka, Stephen King, apaixonada por terror. Isso, sim, conheci autoras negras, como Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Maria Firmino, de 10 anos para cá. Né, algo bem recente, né, em 50 anos de vida, é algo bem recente. Mas, então, eu começo então, a escrever poemas, e depois e também faz uns 20 anos que eu passo para prosa. Mas sem nenhuma esperança de ser reconhecida como escritora, porque esse lugar, a meus olhos, era de pessoas de outra natureza. Né? Sei lá, eram
era um lugar inalcançável, era algo que não ia acontecer na minha vida, né? Eu ia ser uma escritora de gaveta e, com muita sorte, talvez depois de morta, alguém me descobrisse, né? E eu tivesse um reconhecimento póstumo. Mas, então, aí temos a democratização das publicações, né, que a internet traz. E também eu vejo duas questões aí que me fazem ter acesso ao mercado editorial. Uma é essa, a democratização das publicações, tanto pela internet, quanto então, o advento das pequenas editoras, né? Como a Libretos, por exemplo, a Taverna, que me publicou, né? Que aí, então, surge a possibilidade de publicações em menor tiragem, né? E a outra são as ações afirmativas, que cria, então, um público que cria esse mercado, né? Cria esse mercado, então, receptivo a autores e autoras negros e negras, né? Então, embora eu tenha feito faculdade numa época em que não existiam ações afirmativas, é uma política tão incrível que beneficiou, inclusive, a quem, né, não usufruiu diretamente. Indiretamente, eu super usufruí e usufruo, né, das ações afirmativas. E aí eu começo, então, a frequentar oficinas de escrita criativa e aprimorar, né, a forma como eu escrevo. Mas eu digo, gente, apesar desse preâmbulo que eu faço, que eu não gostava de ler, hoje em dia eu acho ler muito mais legal que escrever. e assim, extremamente indispensável para quem escreve. Pegando esse gancho, né, que a leitura é indispensável para quem escreve, você falar dessa chegada desse mulherio negro nas suas mãos enquanto leitora, né? Falou da Firmina, da Carolina, da Conceição. Eu queria saber de você como essas mulheres potencializaram a sua escrita, mas também como a mulher que lhe gerou, sua mãe, como leitora, potencializou o seu orgulho enquanto escritora. Sua mãe é sua leitora? Minha mãe é minha leitora. Eu tenho para mim que eu não escrevo exatamente o tipo... Eu não sou... não escrevo o tipo de história que ela mais gosta, mas ela nunca me disse isso, né? Ela lê tudo e recomenda, e enquanto eu vendo um livro meu, ela vende uns 10, assim, né? Ela é minha leitora e ela é uma grande contadora de histórias, né? A coisa mais gostosa que tinha era ela acabar de ler um livro e contar o livro que ela leu, né? Ficava, ai, né, que legal, nossa, que história maravilhosa. E aí a gente ia atrás, enfim, era muito, muito bom, assim, a influência dela. Para mim, assim, aquela guria que pegou o livro e escreveu os garatujas, né, fingindo que estava escrevendo, se comunica com essa que escreve agora, né? Então, eu mencionei as escritoras nacionais, né, as mais conhecidas, né? Mas, por exemplo, a Fátima Farias, né, é uma escritora que me inspira. Estou lendo agora Santas de Casa, maravilhoso, super recomendo, né? Eu estava falando para ela, para mim é uma aula de escrevivência, sabe, assim, incrível. Então, a Lilian Rocha, Ana dos Santos, estou trazendo poesia porque eu leio poesia também, né? E escrevo também, e para mim, tu escrever prosa, tendo passado pela poesia ou sendo poeta, dá uma outra pegada para a prosa. E, olha, a Conceição Evaristo é alguém que tem uma grande influência nesse livro Vozes. Eu não acho que eu escreva, que eu faça uma escrita de escrevivências, tá? Eu não acho. Mas tem algo da delicadeza como ela conta que é inspirador para mim. Tá?
tem a referência, que foi a epígrafe que eu coloquei no Vozes, né, que é Ponciá Vicêncio. Né? Eu levei 5 anos para escrever esse livro, foi bem difícil, e não estava acertando, não estava conseguindo escrever ele direito. Estava faltando alguma coisa que eu não sabia o que era. E peguei Ponciá Vicêncio para ler, mas para ler mesmo, né? Para ler como leitora, não como escritora. Mas ao longo do livro é isso daqui. Né? Ponciá Vicêncio me deu uma chave assim, para eu terminar de escrever o livro, que era a possibilidade de troca de narrador. Né? E aí eu pensei, sim, é isso, eu tenho que colocar uma outra voz narrativa. E pegar aquela delicadeza que não leu Ponciá Vicêncio, leia, assim, é tão delicada a história. E aí eu pensei, e esse narrador vai ser assim, vai ter um tipo assim, como se eu estivesse chamando o leitor e dizendo assim, senta aqui do meu lado, que eu tenho uma história para te contar, e essa história vai ser contada meio ao pé do ouvido. Né? E aí, quando eu coloquei essa outra voz narrativa, aí eu pensei assim, agora eu acabei. Né? É isso daí. Tá pronto o livro. Né? Então, tem muita influência. Né? Essas mulheres negras têm muita influência. E tem algo que nos irmana, né, como escritoras negras, que é justamente essa reconstituição da memória. Né? A gente vê isso muito nos livros de autoras negras. É bonito ver suas memórias e o modo como você costura elas, né? No livro que eu escrevi, O Fio da Memória, tem uma avó que é uma exímia contadora de história, é essa presença, talvez, dessa pessoa que aproxima o desejo da escuta, né? Da leitura. E você traz esse narrador realmente como alguém muito próximo, né? Alguém com quem a gente quer se conectar. Só que você vai fazendo essa contação de uma maneira não linear, assim, não é um fio liso, é um fio bem cacheadinho e costuradinho com linha, quase como um dread. Né? Aqui a gente tem a Jane, que trabalha aqui no Cirandá, que ela tem dreads, e volta e meia a Jane fica ali nos cabelos, se emaranhando com a agulha de crochê, fazendo essas tessituras, né? Então, é uma trama que você vai realmente entrelaçando e vai fazendo essas voltas, essas costuras, como um trançado mesmo, né? Eu queria entender de onde vem a sua... vem dessa necessidade de você trazer a analogia com a memória mesmo, né? Desses recortes. E o encorajamento também de colocar pontos, né? Que tem lacunas nas histórias, né? Então você também vai inserindo, assim como a Jane às vezes pega fios dos cabelos dos filhos para botar nos dreads dela, né? Você acaba colocando outros fios nessa tessitura, né? E eu queria que você comentasse como foi recriar a partir de memórias. É uma autoficção, não são escrevivências, tem um potencial aí de criativo, né? E que eu queria que você comentasse como é que foi esse processo. Foi bem difícil, né? Justamente porque uma família, quando conta uma história, e aí eu estou falando das histórias familiares, a gente resolve em um parágrafo. Né? Teu bisavô veio dos Estados Unidos com um irmão e tal, um deles ficou aqui 1 ano e voltou para os Estados Unidos e outro ficou no Brasil. Ponto. Né? Então a gente resolve isso muito rápido. Então tem que desenvolver, né? Tem que desenrolar e vai. E foi muito difícil fazer porque é uma espécie de traição. Né? É se permitir
pegar a memória do outro e fazer outra coisa que o outro não contou, né? Então, eu fiquei um bom tempo assim, sem me permitir, né? E não mandava. Aí, até que uma hora eu digo, bom, é o seguinte, olha, eu me autorizei a escrever esse livro porque eu sou membro dessa família, e se eu sou membro dessa família, essas histórias são minha herança, né? E a gente define o que a gente faz com uma herança. E aí foi, né? Só que tem um outro detalhe. Eu tinha uma ideia de construção de texto que seria o seguinte: seria uma colcha de retalhos, né? Então, eu pegaria e contaria cada uma dessas histórias contadas pelos meus pais e construiria o livro assim, né? Essa daqui é uma história, né, com tipo pequenos contos, né? Pegaria, cada história seria um pequeno conto, né? E arrumaria elas de uma determinada forma, numa sequência, que quem lesse aquilo, o quadro total ia se fechar na cabeça do leitor, não no livro, entende? Mas num movimento na cabeça do leitor. E fracassei, né, miseravelmente, assim. Mandei para o Ronald Augusto e mandei para a Ana dos Santos, e os dois me disseram, não, Tesma, né? Não dá, tu tá judiando do teu leitor, né? Não dá, tem que fazer de outro jeito. E aí é que eu fico me debatendo como é que eu vou fazer até pegar o Ponciá Vicêncio e resolver isso, né? Aí tá, então, uma das metáforas, né, da costura, porque aí, então, esse narrador que eu boto já no final do processo é a linha, entende? É a linha que vai costurando esses retalhos, né? E, ao longo do livro, também aparece outra metáfora, que é a do tricô, né? E, para mim, escrever um romance vai muito do tricô. Quem faz tricô, eu faço, até sei fazer, mas não costumo, né? Mas quem sabe fazer tricô sabe que pode-se usar muitos novelos para fazer uma mesma peça, né? Então, a ideia é essa: se puxa um fio daqui, outro fio dali. Então, quando tu diz assim, não é um fio. Não, mas porque são muitos fios, sabe? Muitos fios de vários novelos, né? Então, não é uma linha reta, são novelos, né? Então, se pega cada um e vai se tricotando, e o que vai surgir dali, a peça que vai surgir dali, ela não é nenhum dos novelos, ela é uma outra coisa, né? Então, a ideia, essa é uma outra metáfora para o Vozes que também me é cara. Tem uma temática no seu livro que é a interracialidade, né? As famílias interraciais, que é uma discussão, de certa forma, recente, né? E de como apresentar essas histórias de uma maneira muito subjetiva, né? Assim, essa é a minha história, a história da minha família. É um ciclo do qual talvez eu até repita, porque você, no caso, também é casada com um homem branco, né? Então, assim, eu queria que você comentasse como foi trabalhar com essa temática, né? Nessa contemporaneidade nossa, onde discussões sobre interracialidade têm se apresentado com vigor mesmo, né? Entre os ciclos, né? Essas negritudes partidas, né? Então, assim, como é que é se enxergar, né, fruto de uma relação interracial e estar numa relação interracial, né? Bom, a minha ideia foi dizer sim, né? Existe relações de afeto entre brancos e negros, mas isso não resolve nada com relação ao racismo, né? Para tirar essa ideia da democracia racial, né? O Brasil é um país tão perverso, né, que o racismo ele convive com relações de amor sem nenhum problema,
Né? Aí, bom, né, na cabeça de vocês podem estar pensando, tá, mas né, então não é amor. Eu acho que a coisa é muito complexa. E a minha ideia era escrever, então, uma história que não abrisse mão dessa complexidade. Né? Ao mesmo tempo, eu começo a escrever este livro, eu estou no mestrado na URGS, muito próximo ao movimento estudantil, aos negros, né, no movimento estudantil, para quem a relação interracial é algo muito complicado. Né? Hoje em dia, assim, historicamente falando, no movimento negro lá do início do século XX, admitia as relações interraciais. Hoje em dia, não é mais uma saída política para o movimento negro, e eles estão certíssimos, entende? Estão certíssimos. Não é, minha questão não é questionar isso. Minha questão é a seguinte: contudo, os relacionamentos interraciais existiram, existem e continuarão existindo. Né? Que palavras a gente tem para dar conta disso? Que não sejam proibitivas e que não sejam falaciosas, né? No sentido, ai, que bonito, né? Ai, resolveu, né? Não tem racismo. Né? Esse daí é o destino do Brasil. Né? Então, eu estava nesse esforço. Né? E ser... vocês sabem aquela coleção Feminismos Plurais, né, que o Silvio Almeida publicou, e tem um que é sobre colorismo. Vale a pena ler. É muito complicado ser filha, então, de um casal interracial, porque o racismo está aí nas pessoas que a gente espera que tenhamos uma relação íntima saudável. Né? E, no entanto, eu tinha uma avó, minha avó branca, que era espanhola, ela veio da Espanha para cá com 9 anos, ela era profundamente racista. Né? Profundamente racista, assim, uma coisa bem complicada. Assim. E foi por essas complicações familiares que os meus pais saíram de São Paulo, porque estava muito difícil lá, e vieram para o Rio Grande do Sul. Né? É complicada essa escolha, eu também acho. Né? Mas enfim, né? Enfim, cá estamos. Mas passou também por oportunidade de trabalho dele. Né? Ele tinha, a vaga de emprego que ele tinha era aqui. Né? Mas, para vocês terem uma ideia, minha avó pegava meu irmão, né? Meu irmão é mais velho que eu. Meu irmão é muito parecido comigo, tem o mesmo tom de pele. E ela dizia para ele, ele foi o neto preferido dela. E ela dizia para ele: tua mãe é negra, tu não. Aí eles pensaram, não dá para continuar aqui. Né? Não dá porque, enfim, a violência, né, era muito grande. E mesmo meu pai, então, meu pai amava o cabelo black da minha mãe. Né? E cada vez que ela alisava, ele dizia assim, não alisa. Né? Para que tu fica colocando essas porcaria no cabelo? Né? Eu casei com uma africana, eu quero que tu seja, né, essa mulher. Mas ele nunca achou isso bonito para mim. Né? Nunca achou isso bonito para mim. A minha mãe cortou meu cabelo black quando eu tinha 5 anos. E ele, mas por quê? Né? Por quê? Ela fica tão bonita de tranças, mas não eram tranças africanas. Eram umas tranças que a avó dele, alemã, usava. Né? Então, fora outras coisas, né, gente? Outras coisas, mas quando ele brigava comigo, com meu irmão, né, era tipo assim, não tô criando nego vagabundo. Né? Então, assim, o amor não exime a pessoa de ser racista. Né? E você escreveu esse livro há 5 anos, né? Ele
de alguma forma, fez com que você tivesse contato com essas memórias todas, idas e vindas, né? A busca de um caminho para finalizar ele, né? E aí eu te pergunto se você ficou feliz com o resultado da sua escrita, se você tem outras escritas também relacionadas a questões de memória ou questões da sua identidade racial, né, enquanto entendimento, né? E deixar depois para o público também compartilhar, né, algumas questões que tenham interesse de saber um pouco mais contigo. Eu gostei do resultado, foi o meu primeiro romance, antes disso eu tinha escrito uma novela. E, então foi minha primeira obra de maior fôlego, né? E assim que eu terminei de escrever, eu acho que foi um momento de uma felicidade imensa, porque eu me dei conta que eu tinha escrito um romance. Aí saí cantando e pulando pela casa, né? E gostei, sim, do resultado. Claro, né, a gente depois fica pensando, mas aquilo dali eu podia, né, depois que publicou, mas se eu tivesse... Sempre a gente pode ter feito melhor, isso não tem fim, né? Sempre pode ser melhor. Mas eu muito feliz com o resultado, com o reconhecimento, porque as indicações para prêmios são reconhecimentos, as premiações são reconhecimento, também as conversas que as pessoas me procuram às vezes, né, nas redes sociais, para falar, para dizer o que o livro suscitou nelas, é uma felicidade, é uma grande felicidade. E abre portas também para a gente como escritora, né? Então, é um estímulo para continuar, para seguir escrevendo. Esse ano, agora, em junho, vou publicar, então, um outro livro, que o título, gente, eu sou péssima. Não sou eu que titulo os meus livros, viu? Porque eu sou péssima nisso, né? E é Uma Chance de Continuarmos Assim. Esse é o título. E ele é sobre memória, né? Só que aí é bem diferente do Vozes, tá? Aí o Vozes é um livro que eu posso falar o que eu quiser aqui, que ele não tem spoiler, porque ele é circular, né? Ele é uma história circular, então impossível ter spoiler. Mas esse livro agora tem, então eu vou ser bem sucinta, né? Mas ele é, então, um livro de ficção especulativa, em que duas estudantes universitárias, uma delas é estudante de física, e no ambiente, então, da universidade pública, com material da universidade pública, elas constroem uma máquina do tempo, né? E elas dão um nome para essa máquina do tempo de Sankofa, né? E é só o que eu posso contar para vocês, né? Mas, enfim, aí a máquina do tempo está a serviço de poder se trabalhar o tema da memória, né? É uma homenagem também a Octavia Butler, que é uma escritora de ficção científica negra americana, né, já falecida, e que eu conheci recentemente. Tá aí, ó, quando eu te falei das escritoras, homeativas nacionais, né, mas tem a Octavia Butler. Eu conheci ela em 2017, 2018, e acho o fim. Eu que gosto tanto desses gêneros, ter conhecido só recentemente uma escritora de ficção científica tão maravilhosa como ela é, né? Então, ele é também uma homenagem a ela. E a memória, ela é um tema que me agrada, me toca, e é uma posição política também, porque a gente vive num país de apagamento de memórias, de não permitir o direito ao luto, né? De não lidar com seus traumas coletivos. Então, a memória, né, trabalhar a memória é uma posição política, né? E aí eu lembro tem um termo da linguística que é de uma pesquisadora negra, Ana Lúcia Souza. Ana Lúcia, com certeza, Souza, eu acho, que é resistência, né? O pessoal que está nos coletivos negros seguramente conhece esse termo, né?
Então, eu acho que sermos mulheres negras, escritoras, trabalhar com as temáticas que a gente trabalha é resistência, mas é mais que resistência, é resistência, né? É resistir e existir a partir de parâmetros que a gente elege, a gente escolhe, né, de criação. Bem, eu queria deixar, então, o microfone aberto para quem queira fazer alguma consideração, né? Alguma pergunta, questionamento, enfim. Se sintam à vontade a contribuir com essa noite, que realmente é uma noite especial, né? Estar na sua presença, eu agradeço novamente o convite da Márcia para estar aqui com você. Acho que o dela é melhor. Acho melhor o dela. Oi, tudo bom? Eu devo dizer que te conheci assim numa feira com o Visite o Decorado, né? Eu devo dizer que ao ler aquele livro tu estava falando comigo, né? Porque aqui em Porto Alegre, já que tu mora aqui sabe, né? Eu me sinto bem no bairro onde eu moro, né? Que é o Partenon. Uma vez perguntando por que tu não vai para a Zona Sul, eu digo não, lá não é o meu espaço. Né? E aí eu fiquei pensando, mas por que não é no meu espaço? Não, as minhas referências é Partenon e Cidade Baixa. Minhas amizades, meus lugares que eu gosto de ir. O que eu vou fazer na Zona Sul? Né? Se eu entrar na minha casa, antes dessa loucura, isso foi lá por 2010 tudo. Vamos pensar que eu estou entrando para limpar a casa em vez de ser moradora. Né? Então eu queria dizer assim que aquele livro conversou comigo. Né? E lamento assim que não haja maior divulgação, porque foi por um acidente que eu peguei o livro, acho que foi na época do lançamento, que eu sei que eu estava numa feira, né? Ele está lá guardado na minha predileção da minha biblioteca. Obrigada por te conhecer pessoalmente. Qual é o teu nome? Obrigada, Lourdes. Tu me deu um presente, né? Porque Visite o Decorado, assim, infelizmente teve realmente pouca circulação, né? E que bom saber que chegou, né? Chegou até ti, que fez sentido. Muito obrigada. Olha, tá na biblioteca da Cirandar. Outras pessoas precisam saber da existência desse livro, né? Que eu fiz algumas doações. Não é exibição, gente, apenas como eu tive acesso, depois de já lá, os anos avançados, a alguns livros, eu sei da dificuldade da comunidade negra ter esse acesso a esses livros, e eu sei do que a Cirandar faz, então eu trouxe para cá. Deve estar aqui. Pena que é pouca circulação, mas ele está aqui, eu espero que outros tenham acesso. Que bom, obrigado. Mais alguém? Fátima? Olha, o que eu vou falar? Eu acho que eu fiquei muito. Eu nunca tinha visto a Yasmin falando assim. Achei bárbaro. Achei assim uma aula, né? Uma aula impressionante. E do Amanaã, eu só posso dizer que eu estou muito orgulhosa desse livro, né? Porque as gurias confiaram na Libretos e acharam que a gente tinha condições, né, de colocar todo mundo com visibilidade, como disse aquela senhora, não há muita divulgação, né, nos livros e tal, mas a gente se esforça muito, né, Yasmin, tu sabe, que a gente põe na rua e divulga e força e faz parceria, exatamente por isso, né. E o Amanaã é uma obra que tem 6 mulheres negras diferentes, né,
com obras, trazem escrevivências e ficção, e enfim. E a gente está muito orgulhoso. E a capa, inclusive, foi feita por uma delas, né? Que é a Carmen. Isso, a Carmen Lima. Então tá, eu queria só agradecer mais uma vez. Não encerramos ainda, mas tem mais alguma pergunta? Não querem fazer? Eu já vou passar. Oi, boa noite. O Travessias de Emanuel, eu recomendo a leitura. Eu gosto muito desse livro também. Tem muitas poesias de mulheres maravilhosas. Quando tu fala, Yasmin, dessa parte de onde existe, né, sendo uma pessoa também de um relacionamento, fruto de um relacionamento interracial, essa coisa de que onde existe racismo também existe amor, é algo que me toca muito, assim, que me tocou muito, justamente por ter crescido, diferente de ti, a minha mãe é branca, né? Então, a gente acaba sofrendo violências que até entender que a gente sofreu essas violências das pessoas que são íntimas nossas, né? Que causando uma ruptura assim muito forte nessa sensação de pertencimento, né, e na nossa autoestima. Então eu consigo entender plenamente as pessoas que que estão no movimento negro e optam por não se relacionar com pessoas diferentes, assim, por compreender também as rupturas que isso pode causar. Pode ser positivo, sim, pode, mas é um processo bem intricado, assim, existe o racismo e o amor ao mesmo tempo, né? Sim, para ser positivo tem que ser uma pessoa branca, assim, com muita consciência de sua branquitude, né? Porque fora isso é dureza, né? É dureza, sim. Enfim, e é bem isso. Acho que deixa a gente num limbo, né? A gente demora para se posicionar. Por exemplo, eu sempre me soube negra porque minha mãe, negra, né? E até por todo o racismo que ela enfrentou, era uma questão de solidariedade com ela, né? Não, olha aqui, eu sou negra como minha mãe. Mas tem uma diferença entre isso e uma clareza política do que é ser negra, né? E eu acho que a gente demora para fazer esse movimento. Bem, eu acho que é isso, né? Marcinha, você quer chamar as meninas das Iabás? Ah. Vem cá.